Olá a todos, nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. Eu, Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. E a gente fala também do nosso trabalho, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Rua Força Pública 268. Então, compareçam, vão conhecer o nosso trabalho, né? Levem seus animaizinhos, se não puder, não tem problema, nós aceitamos os tutores também. Nós aceitamos os humanos, tá, gente? Então, compareçam lá com a gente. E o nosso e-mail, né, Miriam? O nosso e-mail é marcelbenedetti@terra.com.br, onde você pode enviar os dados para fazer o tratamento à distância, o tratamento espiritual à distância, onde você deve colocar o nome do animal, a raça, a espécie, a idade, o motivo do tratamento e o nome do tutor também, né? E o endereço, que é muito importante. Apesar que os espíritos sabem onde fica, mas a gente pede para colocar o endereço. Né? Se puder deixar um mapinha para eles, tudo bem, né? Não, e a gente agradece também a toda a equipe Web Luz, porque pela oportunidade que dão para a gente aqui com esse programa de poder tentar, pelo menos dentro das nossas limitações, passar um pouco da espiritualidade dos animais dentro da doutrina espírita, né? E esse é um trabalho bem legal que eles fazem, que tem outros programas também bem interessantes para ver. E a gente fala também, quem quiser tirar dúvidas ou fazer algum comentário, é só mandar um e-mail para o pessoal daqui, para a TV Web Luz, que vamos ter o maior prazer de responder. Com certeza. Né, de tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E falando em dúvidas, né? O pessoal, nós temos o nosso tratamento espiritual à distância e muitas vezes nos vem a dúvida, né? Ou, tem que manter a boa vibração dentro de casa. Como fazer isso? Né? Em que pode nos ajudar essa boa vibração? Então a gente vai, no que ajuda os animais essa boa vibração? Então dentro da própria codificação, a gente separou alguns temas, alguns itens, para que a gente possa, né, explicar melhor o motivo por que a gente insiste tanto na questão da vibração e do evangelho no lar, para quem faz o tratamento à distância. Então a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item O Jugo Leve, ele fala o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, não espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. A gente vê nessa mensagem, né, Miriam? O Cristo Consolador, o que é? É o próprio Espiritismo, que veio nos trazer a esperança de uma vida futura. Ou seja, nós não perdemos os nossos entes queridos, nem os animais, que são também, muitas vezes, nossos entes queridos. Nossos entes queridos. Eles passam por uma outra existência, tem, dependendo da sua evolução, um tempo também no plano espiritual, e a gente pode reencontrá-los, ou lá no plano espiritual, eles podem retornar para nós. Né? Nessa mesma encarnação ou Nessa outra. mesma encarnação. Então, o objetivo do nosso trabalho e desse programa é justamente esse. Passar esse consolo que a doutrina nos passa, né, Miriam? De saber que o animal não sofre à toa, né, que eles precisam evoluir também, que o animal também passa para o plano espiritual, dependendo da sua condição. E, principalmente, nós não os perdemos. Nós nos separamos por um tempo, às vezes curto, às vezes longo, depende. É que o tempo de lá é diferente do nosso, né? A gente sempre fala que assim, existem as famílias materiais e as espirituais. E esses espíritos que convivem com nós, esses espíritos, hoje no estágio evolutivo de animal, também fazem parte da nossa família espiritual. Então, assim, em alguns momentos nós estamos aqui convivendo com espíritos que nós precisamos trabalhar ou consertar alguma coisa que a gente fez de errado, né? E esses animais estão junto com a gente. Eu sempre falo, né? A gente sempre vai ter um animal que é especial. E provavelmente esse animal está mais ligado a nós. Está mais tempo com a gente. Está mais tempo com a gente. A gente ama todos os animais, mas sempre vai ter um que vai ser mais especial, né? Que tem maior afinidade, né? Não que a gente tem
gosta de todos os animais, mas a gente sempre vai ter uma afinidade, como os humanos, né? Qualquer membro da família, Qualquer membro né? da família, ou, na verdade, assim, o espírito no estágio evolutivo de humano, né? Eu não gosto de separar o animal e o humano, porque dá a impressão que somos diferentes. Nós somos todos espíritos, em estágio por isso que a gente sempre repete, em estágios evolutivos diferentes, somos espíritos aprendendo junto. Eles né? na fase de animalidade, nós na fase de humanidade, humanidade, mas que isso não quer dizer que a gente não aprenda com eles, né, amiga? Não aprenda com eles. E somos todos espíritos. E acho que a grande dificuldade, e alguns espíritos, é entender, a gente ainda é muito materialista em alguns momentos, né? Não, e principalmente não há, pode cientificamente, alguns usam o termo de o reino animal ou o reino nominal, mas isso, os espíritos, na questão 610 do Livro dos Espíritos, eles deixam claro. Essa separação há para dizer que na fase de humanidade foi a fase que ele escolheu para que pudesse entendê-lo. Os animais não sabem o que é Deus, né? Como eles mesmos responderam, deuses, nós somos deuses para eles, né? E deuses muito cruéis, muitas vezes. Exatamente. Então, a própria doutrina, ela é esse consolo, de ver que a gente não perde ninguém, né? Nós nos separamos de uma forma temporária, mas um dia vamos reencontrar. No caso dos animais, eles podem, como aconteceu com o Dom Pedrito do Chico, voltar várias vezes. É que, infelizmente, a gente não tem a mesma evolução do Chico Xavier de ter o Emmanuel na vida da gente e avisar, olha, Chico, se o cachorrinho está te seguindo aí na rua, como aconteceu com o Chico, eu dou o Pedrito que voltou. A gente não tem, infelizmente, esse merecimento. Mas tem alguns comportamentos que a gente pode reconhecer, né, de alguns animais que voltaram para a nossa casa e que a gente vê que não, é igualzinho o outro que faleceu há 2, 3 anos atrás. Tem atitudes parecidas, dorme no mesmo lugar, fazem a mesma coisa. Então, só quem tem um animal isso vai reconhecer, né? Não, sem dúvida. Então a gente vê muitas vezes a importância da boa vibração nesses momentos, até de perda, né? E o Espiritismo nos dá esse consolo de que quando a gente levanta o pensamento a Deus, aos bons espíritos, aos mensageiros, tudo melhora. E no nosso trabalho, né, amiga? A gente vê muitas vezes um animalzinho, é um só, unir toda uma família. Né? Quantas vezes nós não pegamos isso no nosso trabalho? Família que estava desunida, que por amor aos animais, volta inclusive a fazer o evangelho no lar. E se unem por amor àquele animalzinho, para que ele melhore, para que ele fique curado, muda o pensamento. Ou né? se nunca tiveram uma religião, sempre é católico, mas nunca vai, mas de repente naquele momento, por conta do amor ao animal, ele aprende a fazer evangelho, começa a fazer o evangelho, muda a vibração da casa, muda tudo, e aí eles vêm nos agradecer, gente, mas não foi a gente, foram vocês mesmos que mudaram. Né? Então você convida, eu sempre brinco, né? Os espíritos não esclarecidos, eles são mal educados, eles entram sem ser convidados. Agora, os espíritos esclarecidos, você tem que convidá-los para entrar, eles não vão entrar na sua casa. Então, você tem que convidá-los para poder melhorar a vibração, inclusive daqueles irmãos que estão lá perdidos, para que eles possam mudar também. Né? Nós atraímos o que a gente é, o que a gente vibra. Exatamente. Então, a importância da vibração em qualquer, seja o tratamento espiritual, seja só para viver melhor dentro do ambiente familiar, principalmente, né? Aí no capítulo 19, a gente vê a fé que transporta montanhas. O que muda, né, amiga? Quando a gente tem fé em alguma coisa, acaba mudando tudo. E é incrível que nada abala. E é isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos aconselha, né? E ele fala assim, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Quando nós realmente confiamos em Deus, a gente sabe que a resposta virá. Com certeza. Nós sabemos, pode não ser a resposta que a gente quer, mas é a resposta que a gente precisa. Né? É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós dirigimos o nosso pensamento a Deus pedindo alguma coisa, ou a cura do animalzinho, ou a cura de um ente querido, ou alguma coisa até material. Aí, de repente, né, como acontece, de alguém ficar revoltado, eu pedi tanto a Deus e levaram o meu cachorro, ou levaram o meu gatinho. Mas de repente aquilo foi o melhor para o bichinho, e foi um aprendizado, é um aprendizado para nós, que entre aspas perdemos, né, aquele animalzinho. Então, tem que pensar nessa parte de que os animais e nós, quando desencarnamos, acaba o sofrimento. Quer dizer, acaba para os animais. Para a gente depende do comportamento que a gente tiver aqui, né? Que a gente tiver, né? Com certeza. Então, mas para os animais, com certeza, acaba o sofrimento. Eles não vão saber que morrer, né, amiga? Eles não têm essa consciência, mas vão saber que, pelo menos, vão estar mais com aquele sofrimento que estavam antes. E nós sabemos o quanto é importante
É por isso que a gente insiste tanto, né, amiga, na questão das vibrações, principalmente no nosso trabalho. Com né? certeza. E é importante esclarecer uma coisa. A gente vê algumas coisas que as pessoas, principalmente em relação aos gatos, né? O animal, porque eu fiquei doente, meu cachorro ficou doente porque alguma coisa ia pegar em mim e pegou nele. Gente, não existe isso. Essa questão dessa vibração foi o que a gente falou. Você vibra aquilo que você é. Então, o que acontece? O animal, ele vai se sentir incomodado, muitas vezes ele pode ficar doente, mas por conta do ambiente que está na casa, mas ele não está pegando nada, ele não é esponja. E nem o gato tem 7 vidas e é o ser espiritual que vai tirar todas as coisas negativas. Isso não existe, gente. Não, e nenhuma doença que era para pegar em mim pegou nele. Pegou nele, Não que a é gente assim vê que umas coisas funciona, né? no Facebook. Isso não existe. Então, assim, o animal, como ele é muito mais sensível do que nós, ele acaba absorvendo aquela energia negativa que nós estamos produzindo e muitas vezes acaba sendo efeito. E eles, às vezes, ficam agressivos, que a gente aconteceu muitas vezes numa tutora, que o animal era agressivo, mas, na verdade, ele não estava agressivo a ela. Ele via um espírito que estava atrás dela e ele queria protegê-la. Então, para ela, interpretava que o animal era agressivo. Mas, na verdade, não. Ele estava tentando protegê-la, né? E quando ele foi para o tratamento espiritual, foi permitido que a gente pudesse passar para ela o que estava acontecendo, e aí ela começou a fazer evangelho e tudo mais, o animal melhorou, e ela melhorou a vibração. Inclusive, começou a fazer parte de um tratamento espiritual de desobsessão também. Desobsessão. Então, ela melhorou, o animal também, e o fluido da casa melhorou, e o animal deixou de ser agressivo. A gente sempre fala que, geralmente, os animais, eles denunciam o que está acontecendo na casa. Tem alguma coisa errada, eles denunciam. Sim. Como denunciam também alguma coisa boa. Né? Na hora do evangelho, muitas vezes a gente recebe relatos, e com a gente mesmo acontece, dos animais ficarem fazendo festa ou terem um comportamento que teriam quando a gente está agradando, virar de barriguinha para cima, coisas desse tipo. E brincando, literalmente, com o plano espiritual. Com certeza. Para quem tem evidência, e muitas vezes a gente tem, né, amiga? A gente acaba vendo os espíritos brincando com os animais. E eles muito felizes com isso. Essa né? semana uma pessoa me contou que começou a fazer o tratamento à distância dos animais, e que ela morava num sítio, que ela tinha 3 cachorros que eram extremamente hiperativos, mas quando era no momento do tratamento espiritual, sentavam as 3, uma do lado do outro, sentadinha, esperando ela começar com o evangelho, e elas ficavam quietinhas e observando como se alguém estivesse falando na frente delas. E a pessoa ficava assim, encantada, porque quando elas estavam, nem para ela ligava, ficava assim, mas quando era na hora do evangelho, ficavam os 3 certinho, e quando terminava, voltava tudo a normal. A gente é que tem esse contato com, né, que temos esse contato com o plano espiritual, muitas vezes que eles se permitem, às vezes, se deixar ver, vamos dizer assim, nós vemos a atitude de respeito dos animais com eles. Coisa que a gente tem que aprender. Né? Muitas vezes a gente falta com o respeito com o plano espiritual. Quando a gente reclama demais, né? Mas acho que eles entendem a nossa inferioridade também. E é interessante essa coisa da vibração, quando nós estamos dentro do centro espírita, no momento do trabalho, então quando eles chegam, fica aquela agitação, aí um vê o outro lá, aquela confusão toda. Mas quando nós começamos o trabalho, todos eles se deitam, ficam quietos, uns até deitam no chão mesmo, relaxam mesmo. E assim, a vibração do animal e do ambiente é outra coisa, né? E às vezes a gente tem que dar, como a gente falou, tem que dar bronca no tutor, para o tutor ficar quieto, porque ele fica conversando com o do lado durante o preparo, né? E mesmo no passe, quando a gente fala que eles ficam sentados assistindo a palestra do Munai, não é possível. Eu falei, gente, é possível. A gente tem foto para comprovar. E na hora do passe eles ficam sentadinhos. Sentadinhos. Um gato parado em cima da cadeira, uma coelhinha parada em cima da cadeira. Né, esperando pelo passe. A gente tem fotos para provar, então a gente é só entrar no Facebook, que lá da gente, do grupo Irmãos Animais, vocês vão ver. A fé religiosa, condição da fé inabalável. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É o que a gente está falando, né, amiga? Por que a gente fala dos espíritos, por exemplo? A gente já viu, a gente sabe. Se a gente for pensar num Deus Pai, como nós acreditamos, toda justiça, toda bondade, todo entendimento, Ele não vai permitir que seja só uma vida e que nós não tenhamos chance nenhuma, nem sequer ao arrependimento. Então, e que nós nos separemos dos nossos entes queridos e que nunca mais vamos vê-los. Então, qual é o sentido do amor? Para que amar se a gente não vai ver mais?
Se a gente acreditar nessa forma, então não vale a pena. Com certeza. Só que a gente vê a própria natureza em volta, nos prova a existência de Deus. Porque eu sempre, desde criança, eu ficava pensando uma coisa: se a Terra é constituída de 80% de água e nenhum de nós morre afogado, né? Se a Terra gira, a gente não cai. Então são coisas assim, parecem coisas de criança, absurdas, mas se a gente for ver, quem é que criou a gravidade? O planeta, as matas, os vegetais. A gente planta semente. São as leis naturais de Deus que são perfeitas, né? Diferentes das nossas. Isso. Exatamente. E assim, e lembrando que Deus é Pai e Ele jamais criaria seres para ser perpetuamente inferiores, né? Muitas vezes eles acham, colocam que os animais são inferiores, mas Deus jamais criaria seres para viver perpetuamente inferiores, eles seriam inferiores à vida. Isso não seria justiça. Mas no livro dos Espíritos, no capítulo Os Três Reinos dos Animais e o Homem, ele fala: Deus não iria criar alguma coisa à toa. Claro. Seria blasfemar contra a sua bondade. E isso é só ler o capítulo, não me lembro o número da questão, mas está lá no livro dos Espíritos, né? E a gente tem mais uma parte que fala do capítulo Sede Perfeitos, que a gente acaba vendo, né, amiga? Muitos espíritas, assim. O espírita é uma crítica construtiva, de maneira de ser santo. E o espírita não é santo, porque nós somos todos iguais, né? Nós temos a nossa responsabilidade pela doutrina, mas que é maior, talvez, do que a dos outros, por termos ao nosso alcance essas verdades que Kardec nos deixou pelos espíritos. Mas isso não quer dizer que o espírita seja santo e insensível também, né? Então, a gente vê no Evangelho exatamente isso. No capítulo Sede Perfeitos, olha, o homem no mundo, olha o que os espíritos nos dizem. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com o sentimento de pureza que as possa santificar. Deixa claro, né? Que nós estamos no mundo, que não é pecado nenhum nós nos divertirmos ou participar das coisas que a vida nos oferece. O que ele nos aconselha é que façamos isso com bom senso, com prudência, com parcimônia, sem nunca ofender ninguém. Como diz Jesus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós temos que viver a vida material e a vida espiritual, né? Então, não, sem dúvida, né? Porque a gente tem que aprender. Viver em sociedade é um aprendizado, né? E nisso a gente... A convivência. A convivência, você trabalha a indulgência, você trabalha a caridade, você trabalha diversas virtudes que a gente precisa viver em sociedade, né? Ao olhar o próximo pode ser um animal, uma pessoa, uma planta, que seja quem for. Como disse Mahatma Gandhi, né? Eu falo, tudo que tem vida é teu próximo. E é mesmo, pelo livro dos... E ele não era adepto do espiritismo, mas foi um dos melhores espíritas que a gente já conheceu, pela sua bondade e pela sua coerência, né? A gente sabe que às vezes vêm espíritos altamente avançados em outras religiões para que todos possam evoluir. Então o espiritismo não está com a razão, não é isso. Porque a gente vê, eu lembro do Chico Xavier falando, se no espiritismo dissesse, fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Então não é o espiritismo que está com a verdade absoluta. Então, mas é uma doutrina que a única diferença é a parte da reencarnação. Mas a bondade a gente pode encontrar em qualquer religião. Jesus nunca disse bondosos, né? Que religião é melhor ou pior. Ele sempre disse que amar é o próximo como... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E ele fala exatamente sobre isso para a gente encerrar o programa. Ele fala: a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. E a gente deixa essa mensagem para vocês. Dentro da doutrina nós encontramos, fora da caridade não há salvação. Não está fora do espiritismo, não há salvação. Então nós podemos encontrar impulsos generosos em qualquer religião. Então vamos pensar nisso e pensar na bondade com os animais também. Então fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.